sem dúvida alguma, o presidente dos Estados Unidos ou o governo norte-americano pautou esse encontro com duas manifestações, duas mensagens. Primeiro, aquela ameaça que a gente vai falar daqui a pouco de sobretaxar os países em desenvolvimento que fazem parte do BRICS, e depois saindo em defesa em uma outra postagem ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então... Atenção, atenção. Economia em alerta. Trump promete tarifa extra após Lula criticar os Estados Unidos na cúpula dos BRICS. Donald Trump reagiu com uma ameaça direta: tarifas adicionais para qualquer país que se alinhe ao bloco. Nesse vídeo, então, você vai descobrir o que realmente causou esse atrito entre Trump e Lula, como os países do BRICS estão reagindo, os possíveis impactos na economia global. Aproveita, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho. Aqui a gente explica economia e política sem enrolação. A gente já começa falando a respeito do que foi este encontro final, a reunião de encerramento da cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro, onde o presidente Lula criticou o negacionismo e o unilateralismo, que, segundo ele, corroem avanços do passado e sabotam o futuro. Daqui a pouco a gente vai ter mais notícias a respeito disso, mas já é certo que essa fala já começa a repercutir. Eu quero entender, senhor Fábio Piperno, como é que você recebe essa manifestação do presidente Lula, que já está ecoando internacionalmente também? Olha, primeiro a gente tem que entender o contexto em que isso foi feito. É uma reunião dos BRICS, um bloco, um grupo, né? Tem outras posições e que, na verdade, como bloco, também passa a agir de uma outra forma, né? E a gente não está falando de um bloco econômico, a gente está falando de um grupo, né? Que se opõe hoje ao protagonismo, por exemplo, dos Estados Unidos. O fato é que a gente tem que também estar muito atento para aquilo que de fato ocorre. O Brasil, alinhado com o grupo dos BRICS, e isso acontece sem dúvida nenhuma, também é um Brasil que talvez o grande motor, o maior incentivador, né, da tentativa de se fechar um bloco com a União Europeia. Enfim, o presidente Lula é quem está à frente dessas negociações Mercosul-União Europeia. Então, o fato do Brasil estar próximo dos países e de muitos dos países do BRICS não significa algo excludente, não significa que o Brasil esteja dando as costas para o mundo. Significa, sim, que o Brasil defende um novo realinhamento. Bem, para a gente entender melhor em que contexto tudo isso foi dito pelo presidente Lula, a gente recebe agora ele que está acompanhando cada passo do que foi esse encontro dos BRICS lá no Rio de Janeiro, o Rodrigo Viga, chegando com mais informações. Explica para a gente, Viga, em que contexto o presidente Lula fez essa crítica ao unilateralismo e ao negacionismo. Bem-vindo e boa tarde, meu amigo. Tudo bem, Kobayashi? Boa tarde para você, para o meu sofrido... Deve estar doendo até agora, querido amigo Piperno, amigos da bancada, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan. Está aqui no Museu da Manhã, aguardando um segundo tempo do presidente Lula num fórum Brasil-Índia. Mas a informação de momento que acaba de chegar é que talvez o presidente Lula não venha para cá porque está numa bilateral com o presidente de Cuba. Meu caro Kobayashi, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, o presidente Lula chegou até a dizer aí que o BRICS está incomodando. Eu queria começar de uma outra forma, viu, Kobayashi, dizendo da seguinte forma, que embora não estivesse presente aqui no BRICS, sem dúvida alguma, o presidente dos Estados Unidos ou o governo norte-americano pautou esse encontro com duas manifestações, duas mensagens. Primeiro, aquela ameaça que a gente vai falar daqui a pouco de sobretaxar os países em desenvolvimento que fazem parte do BRICS, e depois saindo em defesa em uma outra postagem ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Então, o presidente Lula abriu o dia de hoje numa plenária que falava sobre meio ambiente, sustentabilidade, COP30 e também saúde global. E foi aí que ele usou essa expressão, dizendo que o unilateralismo e o negacionismo estão corroendo ganhos do passado e estão sabotando também o futuro. Ele falava muito sobre questões envolvendo saúde e, é claro, uma tecla que ele sempre bate, que é aquela envolvendo ONU e Conselho de Segurança da ONU, que precisa ser reformado, segundo a visão do mandatário brasileiro. O Lula disse que o BRICS, por essas postagens, nitidamente está incomodando, mas não nasceu para afrontar ninguém, apenas com o objetivo
com a meta de alcançar uma trajetória, um caminho diferente, até para que esses países possam ganhar mais voz e protagonismo em todo o mundo. Vamos ouvir o que disse o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, citando essa postagem envolvendo Trump, que citava Bolsonaro, e também depois envolvendo a questão da sobretaxa, da sobretarifa. Vamos ouvi-lo. Aquele mundo ficou para trás. Só os saudosistas daquele mundo, do nazismo, do fascismo, são outros que não estão nos BRICS. Nos BRICS a gente quer fortalecer o processo democrático, o processo multilateral, a gente quer a paz, o desenvolvimento e a participação societal. Esses BRICS teve uma novidade extraordinária, que foi a participação, sabe, das empresárias mulheres, que é uma novidade boa, e a participação da sociedade civil, representada com documento que será lido pelo chefe de Estado. Se a gente quiser criar alguma coisa nova no mundo, a gente vai ter que criar novos paradigmas de participação e não pode repetir os mesmos erros. Esse, então, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que mais uma vez pregou, defendeu medidas urgentes contra a mudança climática e contra as guerras e conflitos que acontecem mundo afora. Depois, já numa entrevista coletiva, ele foi mais contundente, mais incisivo em determinados pontos, inclusive essa questão envolvendo a ONU, uma defesa por mudanças que é feita desde a época em que ele era candidato para o seu terceiro mandato. Disse que hoje a ONU não é mais um palco de debate e, na verdade, virou um shopping apenas de ideologias. E sobre a inteligência artificial, ele disse que essa nova ferramenta tecnológica não pode ser um instrumento de dominação dos ricos desenvolvidos sobre os pobres ou em desenvolvimento. Meu caro Kobayashi. Feito. Rodrigo Viga, você já tinha molhado o bico aí no assunto do presidente dos Estados Unidos, uma ideia de taxação adicional, é isso, aos países que se alinharem. Em quantos por cento já se fala em relação a essa possibilidade, hein, meu amigo? Vamos dar um passo para trás para entender o porquê dessa postagem. Aquele texto final da cúpula do BRICS, que foi divulgado ontem, ele falava, meu caro Kobayashi, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, sobre medidas unilaterais, falava sobre a preocupação daqueles que adotam posições contra o multilateralismo e, sem citar mais uma vez Estados Unidos ou o governo Trump, dizia esse documento final que era quase que uma afronta ao OMC, a Organização Mundial do Comércio. Veio a contra-resposta do presidente norte-americano Donald Trump na Truth Social, aquela rede social dele. Ele dizendo que quem se opor ou adotar uma política anti-americana pode ser sobretaxado, quem do BRICS, pode ser sobretaxado em 10% em suas tarifas. Inicialmente, meu caro Kobayashi, ouvintes, espectadores e internautas da Jovem Pan, houve um posicionamento formal através de uma nota divulgada pela Presidência da República. Vou até ler a nota aqui para depois entrar mais a fundo nesse tema. Nessa nota, sem citar Trump ou o governo norte-americano, o governo brasileiro diz que a defesa da democracia do Brasil é um tema que compete aos brasileiros. Diz ainda a nota: somos um país soberano, não aceitamos interferência ou tutela de quem quer que seja. E esse comunicado complementa dizendo que possuímos instituições sólidas e independentes. Ninguém está acima da lei, sobretudo aqueles que atentam contra a liberdade e o Estado democrático de direito. Aí veio o encerramento da cúpula do BRICS, em que o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, deu a chance para conversar com a imprensa nacional e internacional. Aí foram feitas críticas diretas ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, por conta não só desse posicionamento nas redes sociais, mas também por ter saído em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Afirmou mais uma vez que o Brasil não aceitará qualquer tipo de interferência externa e pediu para que Trump, quando der palpite, dê palpite na vida dele e não no país alheio, no caso Brasil. Vamos ouvir mais um pouco o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Porque eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar
ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Ele precisa saber que o mundo mudou. Nós não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. Sinceramente, tem outras coisas e outros fóruns para um presidente de um país do tamanho dos Estados Unidos falar com outros países. As pessoas têm que aprender que respeito é bom. Respeito é muito bom. A gente gosta de dar e gosta de receber. Esse é o clima, pelo menos na retórica, na narrativa, nessa relação entre Brasil e Estados Unidos e Brasil. Se antes era tudo meio velado nas entrelinhas ou nas sublinhas, agora está muito claro, muito nítido, transparente, translúcido e com nome e endereço. Governo norte-americano, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele não estava presente, mas pautou praticamente toda a cúpula do BRICS, que está terminando. O presidente Lula, logo mais à noite, voltando para Brasília, capital federal, para, como se diz popularmente, tomar conta da casinha, meu caro Kobayashi. Muito obrigado, Rodrigo Viga. Antes de encerrar, Viga, só uma observação. O Fábio Piperno falou que, em relação a ele e você, existe um bilateralismo na frustração, na tristeza, na angústia, vindas aí do mundo futebolístico, viu? É isso aí. Não é guerra não, mas eu tenho o domo de ferro com relação ao time dele. Perfeito, Rodrigo Viga, diretamente do Rio de Janeiro. Vamos discutir o que interessa, meus amigos. Vamos lá. Vou com você. Quer complementar algo, senhor Fábio Piperno? Eu queria só uma coisa, rapidamente. Do fim do começo aqui, Donald Trump já ameaçando taxar em 10% esses países todos aliados aos BRICS. Claro, ele ameaça toda hora, porque afinal de contas ele age como xerife do mundo. Então, veja, descontando, né, uma parte que o presidente claramente jogou para a torcida, né, o fato é que ele tem razão quando ele critica o que ele chama de unilateralismo, né? O mundo não tem xerife, o mundo não tem dono. Então, os blocos, os países precisam conversar, eles precisam negociar. Eu continuo muito defensor das saídas e das negociações multilaterais. Vamos